Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, dia 25 de maio de 2025. Separei para vocês aí 12 jogos nessa rodada e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo seguido um bingo pra gente brincar aí nesse domingão, tá? Já vai deixando seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá galera? Vai ajudar bastante. E quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. Tô lançando esse vídeo aqui, cara, já é dia 25, né? Meia-noite e 49 nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo. Muita correria aí e não consegui gravar esse vídeo antes, tá galera? Então vou estar deixando esse vídeo para vocês aqui bem atrasado, mas pelo menos não vou deixar vocês aí sem palpite nesse domingo, tá galera? E vou tentar fazer aqui um vídeo bem rápido para não ficar muito longo, especialmente por conta do horário, tá galera? Então vou resumir os palpites dessa rodada, fechou? E vamos lá, nessa rodada a gente vai ter aqui o Campeonato da Dinamarca, né? Jogo valendo título aí pro Copenhague. Vamos ter 3 jogos importantes aqui da Premier League, última rodada aí do Campeonato Inglês. Vamos ter aqui Taça de Portugal, né? Grande final entre Benfica e Sport, né? Teve a disputa aí do título do Campeonato Português e agora tem aí esse confronto novamente, né? Entre Benfica e Sport aí nessa final, né? Vamos ver se o Sport consegue mais um título em cima do Benfica. Vamos ter também jogo importante aqui na segunda divisão do Campeonato Espanhol, né? La Liga 2. Outro jogo também importante aqui do Campeonato Italiano Série A, né? Jogo aí possivelmente valendo vaga na Champions para Roma, né? Que não depende só dela, né? Tem que vencer o Torino fora de casa e torcer pro tropeço da Juventus. Aí vamos ter Brasileirão, né? Um grande clássico aí, né? Palmeiras e Flamengo. Aí vamos ter também aqui o Campeonato Espanhol, última rodada, Atlético Bilbao e Barcelona. Um jogo que não vale nada, porém é um confronto bem interessante, por isso que eu adicionei aqui na lista. Campeonato da Islândia, né? Que é bom pra gente focar em mercado de gols. E mais 2 jogos aqui finalizando aqui, né? 2 jogos do Brasileirão, fechou? E como eu falei, eu vou resumir aqui os jogos, tá galera? Então vai ser um vídeo bem rapidinho pra vocês. Primeiro jogo aqui, Campeonato da Dinamarca, disputa do título. Vamos ter o Copenhague jogando em casa contra o Nordjylland. Meio-dia esse jogo, e na classificação a gente vai ver aqui, o Copenhague precisa apenas vencer esse jogo para sagrar campeão aí do Campeonato da Dinamarca nesse grupo aqui da disputa do título, né, e automaticamente também garantir vaga na Liga dos Campeões, qualificação, e o Nordjylland só vai cumprir tabela entre aspas, né, porque se o Brøndby aí perder, por exemplo, e o Nordjylland surpreender e vencer o Copenhague, ele ainda pega uma vaga aqui na Liga da Conferência Playoffs, né, então tem essa disputa aí, querendo ou não. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê aí 2 vitórias do Copenhague, né, jogos mais recentes, vamos dizer assim, 2 vitórias do Nordjylland e 1 empate, né. Mas como esse jogo é muito importante aí pro Copenhague, né, que dos últimos 5 jogos venceu 4, empatou apenas 1, né, tá na sequência muito boa, eu vejo favoritismo aqui do time mandante, né. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, Copenhague para vencer, e a segunda opção, menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui 2-0 casa, tá, 2-0 pro Copenhague. Agora o próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter Campeonato Inglês Premier League, última rodada, né? Vamos ter o Fulham jogando em casa contra o Manchester City. Meio-dia esse jogo. Jogo importante para o Manchester City, né? Que está completamente garantido, porém matematicamente não. O time está em terceiro lugar com 68 pontos, né? Então precisa apenas de um empate aqui já para se garantir aqui na Champions, né? Isso porque se o Aston Villa vencer, ele pode ir a 69, porém o saldo de gol aqui, que é o primeiro critério de desempate, o Manchester City tem um saldo de gol bem melhor, né? Então, um empatezinho aí pro Manchester City já é o suficiente. Já o time do Fulham não tem mais chance de disputar nada, né? Só pode chegar a 57 pontos, então não pega nem Conference League, então só vai cumprir tabela, mas vai tentar aí fazer um bom jogo, né? O último jogo aí diante de seus torcedores vai tentar surpreender o Manchester City. O confronto direto aqui a gente vê 5 vitórias do Manchester City nesses últimos 5 jogos, né? Favoritismo total aí do Manchester City, e pela importância do jogo, até acredito aí que o Manchester City pode sim vencer, tá galera? Mesmo jogando fora de casa. Porém, a primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Manchester City.
Agora, outro jogo aqui da Premier League, né, do Campeonato Inglês, a gente tem Manchester United contra o Aston Villa. Meio-dia esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Manchester. Manchester só vai cumprir tabela, né? Tá lá embaixo. Infelizmente a equipe aí fez uma temporada horrível. E o Aston Villa, por sua vez, que é o visitante, está em sexto lugar com 66 pontos. E se vencer vai a 69, né? Então pode entrar aqui no grupo dos 5 melhores e garantir vaga na Champions, né? Vai ter que torcer para tropeço aí do Chelsea, né? Perdeu ou empatar. E também tem aqui a situação do Newcastle, né, que teria que perder ou empatar, e até mesmo o Manchester City, né, que se perder, o Aston Villa também tem chance de passar. Então, assim, ele tem que vencer o seu jogo aí fora de casa contra o Manchester, que não vai ser jogo fácil, e torcer pro tropeço dessas 3 equipes que eu acabei de citar, né. Então, vamos ver se o Aston Villa surpreende, né. O Manchester United, como falei aí, 16º lugar, 39 pontos, 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. Recentemente perdeu a grande final da Liga Europa aí pro seu rival Tottenham, né, no clássico inglês, e querendo ou não, isso aí pode sim influenciar negativamente aí o time do Manchester, né? Já o time do Aston Villa vem de 3 vitórias seguidas, poderia estar até numa situação melhor aí, né? Mas tropeçou em alguns jogos um pouco mais para trás aqui, apesar que não, né? Apesar que veio de uma sequência boa, né? Os jogos que tropeçou foi só contra o Manchester City, mas não chega nem a ser tropeço, né? Acredito aí que é jogo bom aí pro Aston Villa vencer, tá, galera? Deixa eu ver a odd quanto que tá pagando aqui, 1,73, 1,78. Talvez valha a pena aqui uma entradazinha na vitória do Aston Villa, né? Mas a princípio aqui a gente vai pegar a primeira opção, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Aston Villa. Agora o próximo jogo aqui da Premier League a gente vai ter o Nottingham contra o Chelsea, jogo meio-dia, jogo também muito importante, né? Isso porque o Nottingham está aqui em 7º lugar com 65 pontos. Mas se vencer vai a 68, né? Então, ele, de forma momentânea, ele passa o Aston Villa, passa o Chelsea, né? Que é o confronto direto, e também passa o Newcastle, né? Então, assim, vai ter que torcer pro tropeço também aí de Aston Villa e Newcastle aí para poder pegar, né? Um top 4, um top 5 aqui nesse final de campeonato, né? O Chelsea, por sua vez, só precisa aí empate. O empate talvez garante, né? Dependendo dos outros resultados, mas não é 100%, então precisaria vencer. Então, as duas equipes têm que sair para o jogo, né? O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, uma vitória do Chelsea, uma vitória do Nottingham e 3 empates. Então, assim, tem um equilíbrio total aí nesse confronto, né? E o momento das duas equipes tem a questão aí do Chelsea estar no momento melhor, né? Chelsea foi campeão aí da Conference League. Foi campeão? Não. Foi campeão? Deixa eu ver aqui. Ah não, pô, o jogo vai acontecer ainda. Vai acontecer, meu Deus. Vai acontecer dia 28. Nossa, tô quase dormindo aqui pelo horário. Mas enfim, voltando aqui para esse confronto aqui, galera, na minha opinião é jogo muito bom para assistir gol das duas equipes, né? Então automaticamente aqui o mais de um gol e meio é favorável demais e o ambos marcam, né? Então primeira opção, mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou botar um empate de 1-1, tá? Acredito que esse jogo aqui tá com cara de empate. Agora vamos aqui para a grande final da Taça de Portugal, vamos ter o Benfica contra o Sporting, 1h15 da tarde, né? O jogo vai ser na localização neutra, então não tem essa coisa de casa e fora, e a gente vai ver aí, né, o Sport que recentemente conquistou o título, né, do Campeonato Português, 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, e o Benfica 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. No confronto direto, 2 vitórias do Sporting e 3 empates, né? Costuma empatar bastante aí nesse confronto, né? Mas aqui nesse jogo, eu particularmente estou confiando aí que o Sporting vai vencer novamente, ou talvez o empate, né? Tá pagando uma de 2,70 pro Sporting. Aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica fora ou empate, né? No caso o Sporting ou empate, né? Que não tem essa coisa de casa e fora, né? Então a gente pega aqui Sporting ou empate, né? A dupla hipótese. E a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Sporting. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga 2, vamos ter aqui a segunda divisão do Campeonato Espanhol, né? Vamos ter o Elche contra o Málaga, 1h30 da tarde. O Elche jogando na sua casa aí vai tentar buscar essa vitória, né? E ficar bem próximo aí de garantir o acesso, né? É uma equipe que está em terceiro lugar com 71 pontos, e se vencer vai a 74, automaticamente já vai para a liderança do campeonato e vai torcer para o tropeço do Levante, que vai ter jogo chato contra o Burgos, fora de casa, e o Mirandés, que vai jogar contra o Almeria, que também não é jogo tão
fácil, assim, porque a Almeria tá brigando aí para ficar entre os 6 melhores e garantir vaga nos playoffs aí dessa segunda divisão. Então, acredito aí que é jogo muito bom pro Elche vencer e quem sabe aí se garantir, né, entre os 2 melhores e garantir o acesso direto. O Málaga, que é o visitante aqui, está com 52 pontos em 15º lugar, não tem mais chance de ser rebaixado e também não tem chance de brigar aqui na parte de cima. E se a gente for pegar aqui fora de casa, o Málaga é uma das piores equipes, né? 2 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, né? Campanha horrível do Málaga fora de casa. E com isso, a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Elche para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Italiano Série A, vamos ter o Torino jogando em casa contra a Roma, 3h45 da tarde esse jogo, né? A Roma precisa vencer esse jogo e torcer para um tropeço da Juventus, né? Assim a equipe da Roma vai conseguir a classificação para Champions, né? Ficando em 4º lugar, mas não vai ser tarefa tão fácil, especialmente que o Torino é uma equipe chatinha jogando em casa. O Torino só vai cumprir tabela, né? Então vai tentar apenas complicar a vida da Roma. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, são 3 vitórias da Roma e 2 empates, né? Então, querendo ou não, aí a Roma costuma levar melhor nesse confronto direto e pela importância do jogo, acredito que o time vai com tudo, né? A primeira opção a gente vai pegar a dica fora vence, Roma para vencer, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Roma, 2-1 fora. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série A, o grande jogo da rodada, né? Palmeiras e Flamengo, 4 horas da tarde esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Palmeiras. E a gente vai ver na classificação, né? Palmeiras líder do campeonato com 22 pontos, né? Já abriu uma vantagem aí de 4 pontos para cima do Flamengo, que é o segundo colocado com 18 pontos. E promete ser um grande jogo, né? Sempre costuma ser um jogo interessante de assistir. No confronto direto a gente vê que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Palmeiras e 2 empates. E nesse jogo aqui eu acredito que não vai ser diferente, né? Vai ser equilíbrio total e vamos ter aí um jogo muito bom pra gente assistir. Aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica mais de um gol e meio e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou ficar em cima do muro e botar um empatezinho de 1-1, talvez um 2-2. Agora o outro jogo aqui da rodada é o Campeonato Espanhol La Liga, né? Jogo que teoricamente só para cumprir tabela mesmo, né? Atlético Bilbao já classificado para Champions e o Barcelona também classificado para Champions e campeão, né? Do Campeonato Espanhol da La Liga. 4 horas da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa do Atlético Bilbao. Na classificação a gente vê, né? O Barcelona aí líder com 85 pontos e o time do Bilbao está em 4º lugar aqui com 70 pontos, né? Não tem chance de subir para a 3ª posição por conta do saldo de gol, mas vai se manter aí na 4ª posição independente do resultado aí das demais equipes, né? Então, só para cumprir tabela mesmo. O confronto direto aqui a gente dá uma olhada, galera, são 3 vitórias do Barcelona e 2 empates, né? Então o Barcelona costuma levar melhor nesse confronto, mas vamos ver aí se o Bilbao vai querer fazer uma graça aí diante de sua torcida, última rodada, jogo que não interessa a ninguém, né? Mas tem a questão da rivalidade, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o outro jogo da rodada aqui é o Campeonato da Islândia. A gente vai ter aqui o Hafnarfjordur contra o Breiðablik. 4h15 da tarde esse jogo, início de campeonato, né? Então tudo pode acontecer nesse começo, mas são 2 equipes aí interessantes para trabalhar no mercado de gols, né? O visitante Breiðablik está em 3º lugar com 16 pontos, né? Marcou 13 gols e sofreu 9 nessas 7 primeiras rodadas, e o Hafnarfjordur é o vice-lanterninha aqui, né? 7 pontos até o momento, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 12 gols marcados, 2 gols sofridos. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vê que tem um equilíbrio, né? 3 vitórias do Hafnarfjordur e 2 vitórias do Breiðablik. E nos últimos jogos aí mais recentes não tem batido tantos gols, né? Mas como é início de campeonato, é momento, né? O momento atual que a gente vai estar trabalhando, acredito que é jogo bom para gols, tá? Acredito aí que é jogo para a gente assistir 3 gols ou mais, especialmente que o Hafnarfjordur vem de uma vitória importante fora de casa contra o Akranes por 3-1, enquanto o Breiðablik venceu o Valur por 2-1, né? Então 2 equipes aí que bateu o mais de 2 gols e meio, por exemplo, na última rodada em seus jogos. A primeira opção aqui a gente vai pegar, né, a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, né, para bater gol das 2 equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, 3-2 para o Breiðablik.
Agora vamos aqui para mais jogos do Brasileirão, né? Mais 2 jogos aí para finalizar os palpites da rodada. Vamos ter aqui o Vitória jogando em casa contra o Santos. 6h30 da tarde esse jogo, né? Jogo complicado, né? Porque o Vitória tá beirando a zona do rebaixamento com 9 pontos e o Santos é o vice-lanterna aí, né? 19º lugar pro Santos aí com 5 pontos apenas. Se o Santos vencer esse jogo, continua na zona do rebaixamento. E o Vitória, se perder, pode entrar pra zona do rebaixamento, né? Então é um jogo complicado para as duas equipes, né? Que não vive um momento legal, principalmente o Santos. Os últimos 5 jogos aqui do Vitória são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Santos, simplesmente aí 3 empates e 2 derrotas, sendo eliminado na Copa do Brasil pro CRB recentemente, né, no seu último jogo. Então, situação bem complicada, tá? O confronto direto aqui, 4 vitórias do Santos e um empate, né? Nesse confronto entre Vitórias e Santos. Então, assim, o Santos costuma levar a melhor, mas isso aqui 2018, 2017... o time do Santos era totalmente outro, e o momento atual eu vejo até favoritismo aí do Vitória, tá? Pagando uma odd de 2,27, 2,26. Cabe até uma dupla hipótese aqui a favor do Vitória. E tem um mercado de gols também, né? Especialmente que o Santos não tá com uma defesa muito boa, não. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica caso ou empate, né? Vitória ou empate. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate de 1-1. E agora o nosso último jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, Fortaleza e Cruzeiro. 8h30 da noite esse jogo, né? O jogo promete ser interessante para gols. O Cruzeiro tá numa sequência muito boa, né? Terceiro colocado aí com 17 pontos. 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados, 7 gols sofridos. E o Fortaleza, por sinal, não vive um bom momento, né? Nos últimos 5 jogos, por exemplo, só venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Está em 14º lugar com 10 pontos. 10 gols marcados, 8 gols sofridos. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí um equilíbrio, né? 2 vitórias do Fortaleza, 1 vitória do Cruzeiro e 2 empates, né? Então, assim, promete ser um jogo equilibrado, porém o momento do Cruzeiro é melhor, né? Então, acredito que se fosse colocar um favorito aqui, até daria para colocar o Cruzeiro mesmo fora de casa. Mas a princípio a gente vai pegar a dica mais de um gol e meio na partida, né, como primeira opção. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Cruzeiro. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês a seguir o bilhete da rodada e logo depois aí no finalzinho o bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó.